Pois é, como nós estávamos conversando sobre a perseguição, sobre o projeto de Deus no tocante à salvação, começou no princípio. O Satanás fez vários ataques, várias ações para destruir o projeto de Deus. Lá no Éden, por exemplo, Deus falou que ia nascer um da semente da mulher, e esse da semente da mulher, que iria nascer, que os profetas profetizaram, Isaías, Zacarias, no livro dos Salmos, ele seria o Cristo. E para te ter uma noção, homem, ó, no Egito, por exemplo, o rei egípcio tentou destruir o projeto de Deus. Lá no Egito, foi para o Egito José. Ficaram no Egito 430 anos, o povo de Israel começou com José. Ele casou com a egípcia, e lá no Egito ele deu, dos seus lombos, procederam o Efraim e o Manassés. E depois o Efraim e o Manassés passaram a fazer parte, receberam a bênção do Jacó, e passaram a fazer parte das 12 tribos. José não conta como uma tribo, mas Efraim e Manassés, duas meia tribos, conta como uma das 12 tribos. Entendeu? E o rei egípcio lançou um decreto, cara, para destruir para as parteiras, até nem foi um decreto, ele deu uma ordem para as parteiras matar todos os machos ao nascer. Tu sabe a história, né? Todos os machos. E depois, posteriormente, um outro ataque feroz que o inimigo lançou contra os judeus foi no tempo da Esther, a rainha Esther. E o rei Assuero, na verdade a rainha Esther não poderia casar com o rei Assuero, mas por uma providência divina, ela casou com o rei Assuero, porque o mau Amã persuadiu o rei para lançar um decreto para exterminar com os judeus na face da terra. Então não é coisa nova, é coisa dos tempos antigos, o projeto satânico para destruir o povo judeu da face da terra. E daí o Amã intentou um plano diabólico, persuadiu o rei Assuero, mas por uma providência divina, Esther casou com Assuero. E por consequência disso, Deus deu o livramento para os judeus, e o próprio Amã, que construiu uma forca para enforcar o Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, ele foi enforcado na própria forca que ele mesmo construiu para enforcar o judeu Mardoqueu. E eu falei sim num vídeo sobre a Bíblia diz que quem cavar uma cova cairá na sua própria cova. E essa gente que estão se levantando contra Israel cavaram uma cova. Milhares de quilômetros de túneis subterrâneos, com 80, 70, 50 metros de profundidade, e eles estão sendo sepultados na própria cova que eles mesmos cavaram. Aí, por exemplo, assim, ó, quando nasceu Jesus, veio se cumprir as profecias de Isaías, de Zacarias, e assim por diante. Por exemplo, o Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus foi o Isaías, do Messias. E o Daniel também falou do Messias. O profeta Daniel, por exemplo, 530 anos, o livro Daniel foi escrito no ano 530, ao ano 536 a.C. E o Daniel profetizou e escreveu no seu livro, cara, que o Messias seria tirado da terra. Mas como que ele sabia que o Messias seria tirado da terra se o Messias ia nascer dali 500 anos? Tu vê como é que é o poder das profecias, da revelação de Deus. Aí o rei, no tempo que Jesus nasceu, o rei Herodes, surgiu a notícia que o rei dos judeus tinha nascido. Nasceu o rei dos judeus. E o Herodes, o rei romano, do Império Romano, o Herodes lançou um decreto que era para exterminar com todos os machos de 2 anos para baixo. Para dentro dessa matança, desse infaticídio, o maior infaticídio da história da humanidade, o rei Herodes lançou um decreto para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E nessa matança, nessa matança, Cristo seria morto. Mas Deus falou com José, cara, através de um anjo, diz, desça para o Egito, eu já preparei um lugar no Egito, e eu vou dar livramento para o menino. Então tu pega o menino, tu pega a mãe do menino, e desça para o Egito, que eu já providenciei um plano para proteger o menino. Porque Jesus teria que morrer, mas na verdade a morte que Jesus teria que morrer não era assassinado de uma outra maneira, a não ser morte de cruz. Porque se ele não morresse, Juarez, numa morte de cruz, não se cumpriria as profecias.
O Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou no capítulo 53 do seu livro que Jesus ia morrer numa morte de cruz. Teria que ser na cruz. Entendeu? Então as profecias teriam que se cumprir. E daí o Herodes lançou os decretos, mas Deus, por uma providência divina, porque o seu projeto não pode ser interrompido, ele protegeu Jesus lá no Egito. Quando Herodes morreu, ele falou novamente com José, disse, pode voltar para Israel, porque o que intentava matar o menino já morreu. Ele voltou para Israel, foi morar em Nazaré, a cidade de Nazaré, onde era a cidade, onde ele era carpinteiro. José era carpinteiro na cidade de Nazaré. E ele foi criado em Nazaré. Só porém Jesus também foi expulso de Nazaré. Pelos nazarenos, pelo seu próprio povo. Expulsou Jesus de Nazaré, da cidade da onde ele era natural, na verdade. O pai de José era natural de Nazaré. E ele nasceu em Belém. Então, isso são fatos bíblicos, cara. E até hoje, até Jesus, o intento satânico era para neutralizar o plano de salvação. O plano da salvação da alma do ser humano, porque era através da morte de Jesus que viria o plano da salvação. E agora, por que o inimigo está se lançando com todas as forças sobre Israel? Sendo que o plano de salvação já foi consumado. Porque ele sabe, está escrito no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 12, que pouco tempo resta para ele. Por isso ele tem se lançado com grande fúria sobre vós, porque pouco tempo resta para ele. Por quê? Porque ele sabe que Jesus vai buscar a igreja, e ele sabe, ele conhece as escrituras. Porque quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele disse, se tu és o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo, porque está escrito. Entendeu? Satanás conhece o projeto de Deus na terra. Então hoje, por exemplo, é a Páscoa, cara. Hoje é um dia em que se fosse hoje, por exemplo, que Cristo tivesse ressuscitado, a Rede Globo, a CNN, o governo ia largar malas de dinheiro para corromper essa mídia tradicional púdrida que existe nessa terra. Eles iam esconder a ressurreição de Cristo, porque na verdade a morte não deteve Jesus. O governo romano, as autoridades religiosas e políticas, pagaram os soldados, deram uma alta quantia de dinheiro aos soldados romanos para mentirem para o povo que os discípulos foram lá e subtraíram o corpo de Jesus da sepultura. Mas na verdade foi o anjo, num domingo de manhã, primeiro dia da semana, o que diz Mateus 28, e Marcos 24, e Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Está escrito que no primeiro dia da semana, o anjo, ao amanhecer, tirou a pedra, Jesus saiu da sepultura, e as mulheres foram as primeiras que foram visitar o túmulo de Jesus e se depararam com Jesus ressurreto, cara. Jesus apareceu para Maria, Madalena, apareceu para os discípulos na casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria a Maria não era a mãe do Marcos, não era o Marcos apóstolo, o Marcos foi companheiro do Paulo na viagem missionária. Estavam orando na casa de Maria e Jesus apareceu, se apresentou a eles ressurreto. E o Tomé não creu, cara. Tomé não creu, e ele disse, Tomé, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. E olha minhas mãos, olha a marca da lança no meu lado, e veja a marca dos cravos na minha mão. E daí o Tomé creu. O apóstolo São Tomé creu que Jesus tinha ressuscitado. Apareceu para os discípulos de Maús, apareceu para mais de 500 irmãos, estando eles reunidos, cara. Como é que os caras vão dizer que Cristo não ressuscitou? Aí as autoridades religiosas e políticas da época, o Império Romano, eles pagaram os soldados romanos para os soldados mentirem que os discípulos foram lá e subtraíram o corpo de Jesus da sepultura. Mas na verdade, na autoridade, no poder no nome de Jesus, estamos gravando lá, ó, videozinho, na autoridade, no poder no nome de Jesus, nem a morte deteve Jesus na sepultura. Hoje ele está vivo e vive para toda a eternidade, e é o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos sem fim, para toda a honra e toda a glória do seu grande nome. Feito, gente boa! Um forte abraço!